Senhor Jesus. Amém. Então, dando prosseguimento a certas igrejas de Apocalipse, o tema de hoje é o que mesmo? Tiatira e sua idolatria. De novo, Tiatira e sua idolatria. Por que está essa figura aqui? Porque tem tudo a ver com isso. Tá? A figura de um sacerdote religioso, que não é invenção bíblica, é invenção de um misticismo religioso. O que é misticismo religioso? Mistura de religiões. A religião católica romana, ela passou a existir da junção do mundo com a religião romana, politeísta romana, e a máscara do que é o cristão. A isso veio o que é o cristianismo. Hoje nós vamos entender o significado do nome Tiatira, o que quer dizer Tiatira. Nós vamos entender também como que aconteceu esse crescimento dessa igreja por meio dos ensinamentos de Jezabel. Quem é que foi Jezabel? Vocês vão ver também isso. E nós vamos ver também a questão do período da perseguição aos cristãos. Nesse período nós vamos se tratar da Inquisição. E em Pérgamo nós tratávamos da perseguição do Império Romano aos cristãos, que depois se juntou ao Império Romano. Aí teve um período, entre aspas, de paz, né? Mas quando Tiatira entra em ação, vai acontecer a Inquisição. Vocês vão entender o que é isso, da questão da Inquisição. E vamos terminar falando sobre a questão de como o Senhor preserva os seus em meio a tanta perseguição, em meio a tanta maldade e tantas coisas que não agradam o Senhor. Primeiro, Tiatira representa a igreja católica. E nós não estamos aqui simplesmente para criticar, sabe? Mas na visão que o Senhor tem nos dado, até mesmo dentro da igreja católica, haverão vencedores. Mas de todas as igrejas a qual o Senhor se direciona, o Senhor fala de forma mais pesada contra a igreja católica. Ainda mais pesada do que em Pérgamo, porque em Pérgamo Deus falou que lá estava o trono de Satanás. Em Tiatira você vai ver uma forma mais pesada ainda de se falar com respeito a ela. Mas mesmo assim haverá vencedores. Tiatira representa e significa sacrifício aromático. O significado do nome Tiatira significa sacrifício aromático. Vamos ler Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Amém? Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou, Senhor Jesus. Eu achei, mas vou dizer, ó Senhor Jesus, porque o nome é bom. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, amados, vamos ler aqui todos juntos. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido. Que é isso? Nossa. O Senhor fala que olha para essa igreja em Tiatira, ou seja, para a igreja, não vou falar o nome toda hora, mas os irmãos já sabem que igreja é essa, com os olhos como chama de fogo. Quer dizer que nada se escapa do olhar do Senhor. Nada. Vou fazer isso, ninguém está vendo. Mas o Senhor está vendo. Adiantou de quê? Esses olhos em chamas de fogo quer dizer que nada, nem aquilo que está mais oculto, o Senhor consegue ver, porque Ele está olhando com os olhares como chama de fogo. E esse olhar
E o bronze na Bíblia representa juízo, julgamento. Então o Senhor já está olhando para essa igreja com um olhar que prescruta, que acha tudo que é de ruim, tudo que é de escondido, de mais obscuro dentro desse sistema, o Senhor vai fazer revelar. E a queda da grande Babilônia, que também é a Tiatira, se dá por conta disso, de coisas muito erradas que serão reveladas, e que a partir de hoje, sempre através do conhecimento da palavra, quantos de nós aqui fomos surpresos, que achavam que a vida toda era aquilo que nós praticávamos, se caso fôssemos adeptos desta religião, era a coisa certa. Quando nós conhecemos de fato a verdade, Jesus, a Bíblia, a máscara caiu e veio, eu fui enganado a vida toda, porque a Bíblia fala a verdade, e o Senhor está olhando com um olhar em chama de fogo, e os pés polidos de bronze, quer dizer que o Senhor está com um olhar preparado para julgá-los, para deixar uma sentença de julgamento, tá? E o Senhor fala de modo pesado com isso, tá? No versículo 19, vamos ler aqui o 19. Com as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. O Senhor mostra que reconhece. O Senhor conhece o que esta religião tem feito ao longo das eras, desde quando passou a existir. O Senhor conhece. É uma religião de muita obra. E você analisando, você vê que é de muita obra mesmo. Eles fazem doações, tem lugares que dão casas para pessoas morarem, fazem muitas coisas de caridade, e isso é um ponto positivo, ó. Isso é muito bom. Serviço humanitário, serviço de ajudar o próximo, isso é algo muito bom. Mas nós entendemos que o quê? Que as obras não é pelas obras que nós somos salvos. Nós somos salvos pela fé. É a fé que nos conduz à salvação. E as obras que nós fazemos, ela vai nos conduzir ao reino milenar. Mas você, sem fé e com obra, não vai reinar. É preciso ter a fé, que é o carro-chefe. É o que nós precisamos primeiramente. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos de fé para fazer a vontade de Deus. Mas esse sistema religioso tem feito. E ele diz assim ainda, que nos últimos anos, estas obras têm sido muito mais numerosas. O Senhor olha o lado positivo, mas também olha o lado negativo. Mas no versículo 20, nós vamos ver um porém. Vamos ver o versículo 20. Contra ti, o tolerares que essa mulher Jezabel, que assim mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição, a comerem coisa sacrificada aos ídolos. Isso é uma prática muito comum dentro desse sistema religioso a qual nós estamos nos referindo nesta noite. Tem novenário que você vai comer comida sacrificada a ídolos. Aquela pessoa que fez o novenário dedicou àquele santo, àquela imagem, aquelas comidas. Isso é paganismo. Isso é algo que vem de origem romana, da religião romana. E o que acontece? O problema foi em tolerar. E quem foi essa mulher Jezabel? Vamos ver aqui, segundo 1 Reis, capítulo 16. 16, 30. Versículo 30 ao 32. Ao 32.
30 ao 32. Amém? Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Quem era Acabe? Acabe era rei de Israel, nesse período. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel. Jezabel foi a mulher de Acabe, filha de Etabal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Veja o que essa mulher conseguiu fazer. O desejo de Deus é que houvesse uma propriedade exclusiva de Deus. E no Antigo Testamento, o povo de Israel, os israelitas, eles eram essa propriedade exclusiva de Deus. Era o único povo que adorava a Deus. Os demais povos adoravam outros deuses, deuses com D minúsculo. E essa mulher se juntou com Acabe e dominou o homem e acabou também dominando aqueles que estavam sobre o encabeçamento de Acabe. E o que aconteceu? O que foi que ela conduziu? Ela conduziu aos filhos de Israel a praticarem prostituição espiritual. Isso mesmo, a palavra chama-se prostituição espiritual. Eles trocaram, substituíram o Deus de Israel por Baal. E começaram a adorar. Muitos, na história de Israel, desde quando saíram do Egito, uma hora ou outra era pego pessoas que adoravam outros deuses, porque passaram cerca de 400 anos no Egito e a cultura do mundo estava ali. Encucando deles era muito difícil. Mas nunca na história de Israel houve em grande escala, em grande número, tantas pessoas adorando a um Deus inexistente, a um Deus pagão, a qual tem por nome Baal. Outro ponto importante que nós vemos aí isso nasceu do negócio chamado jugo desigual. Olha o estrago que aconteceu em Israel por um negócio chamado jugo desigual. Acabe, não somente Acabe fez o que era mal perante o Senhor, como também colocou-se a perder toda uma nação. Aqui é a Bíblia, e a Bíblia você nos dá palavra de sabedoria. Jugo desigual levou Acabe a perder o reinado de Israel. E aí o povo a praticar coisas que não agradam a Deus. Mais tarde vocês vão ver a perseguição que houve contra Elias. Porque Elias não se prostrou ao Deus estranho, a Baal. Então houve perseguição. Mais tarde vocês vão ver isso. Então Jezabel representa aquela mulher de Mateus capítulo 13. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 13. Disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. O que foi que aconteceu? Essa mulher, ela tornou-se popular porque no reinado de Acabe, quem mais se destacava era a mulher. A mulher tomou a linha de frente, outro princípio diabólico. A mulher não deve ser cabeça do homem. E nisso nós vemos que a mulher se tornou cabeça do homem. A mulher ganhou mais destaque do que o homem. E aqui nós vemos o seguinte: fermento. Fermento na Bíblia significa ensinamentos, coisas errôneas, ensinamentos heréticos.
ensinamentos que não provêm de Deus, essa mulher não estava ensinando nada do que era de Deus. O que é que ela estava ensinando? O povo a praticar idolatria. E o que é a igreja romana, que é a mais poderosa no mundo? A grande Babilônia, que a Bíblia chama. A grande, olha o nome que a Bíblia chama. A grande Babilônia ensina. A todo ano está nascendo um novo santo. Foi a Dulce, agora tem não sei o quê. Eles vivem produzindo isso porque também tem um mercado por detrás. Tem pessoas que compram os bonequinhos, que compram os coisas, todo respeito à fé delas, mas diante da Bíblia não fala, não dá subsídio, não dá base nenhuma, não dá segurança nenhuma em relação a isso. Há um respeito a isso, porque sem respeito não dá para viver em sociedade. Mas nós, como filhos de Deus, praticantes da cultura de Deus, não concordamos com a situação de adorar outros deuses. Ah, mas não é Deus, é santo. Santo. Tem pessoas que se prostram de joelho. Tem pessoas que acendem vela, que fazem altar por essas pessoas. E a canção, e há dias especiais. Aí eu pergunto aos irmãos, essa igreja romana, ela é ou não é uma produtora de idolatria? E essa idolatria, por um lado, também ela traz um tipo de lucro também para aqueles que pintam, que fazem. E essa idolatria também não tem a questão do mercado por detrás e tem a questão do paganismo. Ah, mas a igreja agora está lendo a Bíblia, tem muita gente lendo a Bíblia, tem gente que está encantado com isso, né? Porque agora estão usando a Bíblia. Babilônia significa mistura e confusão. Desde quando ela existiu, desde quando passou a existir lá no século IV, foi um fruto de uma mistura. Lembra, existia a religião romana, onde existia vários deuses. Existia vários deuses, o deus do sol, o deus do amor, o deus não sei o quê. Era uma religião chamada politeísta. Existia as práticas mundanas e a máscara do que é o cristão. Juntou esses três, porque do cristão verdadeiro só pegou a máscara, o nome cristão. Mas era práticas romanas, da religião romana, maquiada de nomes cristãos. Entendeu? Por exemplo, Natal. Natal é para se praticar a comemoração do nascimento de Jesus. Mas essa data que a igreja intitulou para ser praticada não bate dentro da data normal. Aí esse Natal é voltado para a prática do Deus Sol, que é Apolo, o Deus adorado por Constantino, o grande inventor da religião romana, do catolicismo romano. E há uma mistura. Aí hoje também entrou mais uma coisa nesse caldeirão chamado catolicismo, que foi a leitura da Bíblia. Então, agora estão lendo a Bíblia. É um caldeirão. Está mistura e confusão ali dentro. Mas os vencedores daí, vocês vão ver lá no final, no versículo, não é para não olhar agora porque não é o foco, mas os vencedores daí vocês vão ver no final da carta de Apocalipse capítulo 2, versículo da igreja em Tiatira. Eu não lembro bem onde é, eu acho que é já na entrada do capítulo 3, se eu não me engano. No versículo quanto? No versículo 26. Há sim vencedores dentro dessa confusão. Porque é uma confusão. Eles misturam fé com misticismo, com paganismo, com umbanda, com candomblé. Mistura com tudo. Mistura com tudo. E aí, mas dentro dessa confusão, pela misericórdia do Senhor, ainda haverá alguns que serão vencedores. Porque a salvação é individual. É uma conduta espiritual individual de cada um. Então houve a perseguição do Império Romano do final do século I, depois da morte do apóstolo João, e
assim, depois da morte de João não. Quando João estava ainda, ele ainda havia perseguição, porque ele foi preso, fruto dessa perseguição romana. Mas ainda no período do apóstolo João, mais ou menos perto da morte dele, até o século IV, cerca de 400 anos de perseguição do Império Romano. Cerca de 400 anos. É pouco tempo, gente? É pouco tempo? Não, né? Os verdadeiros cristãos sempre são perseguidos. Por uma coisa ou outra. Depois, a partir do século XII, vem a questão da Inquisição. O que era a Inquisição? Essa igreja cresceu, se tornou popular no mundo todo. Tinha braço de ferro, principalmente na Europa, parte da Ásia, norte da África. Acontecia as chamadas cruzadas, que eram guerras contra outra religião que estava vindo para crescer, que era chamada o islamismo. Cristãos, entre aspas, esses cristãos aí matavam povos nativos de muitos países para saquear os países. Você vai hoje lá no Vaticano, você vê muito ouro, muita coisa, fruto do que eles conseguiram nesse período. E também do islamismo, eles também matavam. Então estava crescendo, né? O poder antigamente se fazia na guerra. Quanto mais você vencia a guerra, mais povos você conquistava. Quanto mais você vencia a guerra, mais você se tornava forte e respeitável diante de tudo. Então esse império estava crescendo. O Império Romano, por meio de uma religião, em nome, entre aspas, de Jesus Cristo. Não Jesus Cristo verdadeiro, porque o Jesus Cristo nunca pregou isso. Eles estavam ali em nome de um império que queria crescer economicamente, politicamente, mas não em nome de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque aqueles que adoravam verdadeiramente Jesus Cristo, eles se isolavam da verdadeira sociedade, da sociedade onde estava muita gente ali, ó, das grandes cidades. Eu penso que as grandes cidades naquele período não chegavam a 100 mil habitantes, mas tinham o quê? Uns 40, 50 mil habitantes. E eles, vamos supor que aqui em Fátima fosse uma cidade daquele período, nós, como verdadeiros cristãos, por conta da Inquisição, nós não teríamos liberdade de reunir aqui no local de reunião, nós tínhamos que procurar lugares para reunir secreto, provavelmente não viveríamos aqui dentro da cidade, nós íamos para um lugar onde tem muitos lugares de difícil acesso, um povoado aí de difícil acesso, quanto mais distante do lugar, melhor para viver. Mas mesmo assim, eles corriam atrás porque era uma afronta, eram chamados de hereges. Existiam povos que queriam conservar a verdadeira palavra, o verdadeiro ensinamento de Jesus Cristo, como os anabatistas. Os valdenses, eles viviam nos Alpes franceses. Os Alpes franceses é uma região cheia de montanha. Eu pergunto para os irmãos, subir montanha é fácil? Descer pode ser fácil, né? Mas subir montanha é fácil? Então esses irmãos, para conservar a fé, eles subiam a montanha e viviam nos Alpes franceses para conservar o que eles tinham de mais precioso, que era a fé. Mas existia o chamado evangelismo. Pedro Valdo, ele foi o pioneiro da comportagem. A Bíblia era difícil de ser circulada porque essa religião deixou muito tempo o povo sem conhecer a Bíblia, porque eles queriam dominar, né? Queria dominar o povo. Então ele arrancava parte da Bíblia e saía entregando. Ele descia a serra, ia para a sociedade, mas de modo secreto entregava. E muitos estavam se convertendo por ler pedaços da Bíblia. Isso chegou até o Império. E agora o Império queria matá-los. Não somente ele, mas todo o povo. Aí o que eles fizeram? Tocaram fogo em toda a aldeia. Eles viviam em uma aldeia ali nos Alpes, jogaram fogo. Muitos morreram queimados. Quem fez isso? O que diziam que
estava em nome de Jesus. Que Jesus é esse? Porque tinha outros que falavam de Jesus. Não é estranho? O outro fala de Jesus, o outro fala de Deus, mas por que odeia? Aí vem aquela questão, eu odeio o crente. Sabe por que muitos falam isso? Porque nasceu nessa época, antes da Reforma Protestante. Isso aconteceu antes da Reforma Protestante, toda essa perseguição, porque sempre houve na história dos filhos de Deus, aqueles que não se rendiam, não se prostrava a Baal, não se rendia e não se prostrava aos ídolos mudos. Então nós vamos, para finalizar, entender como que acontece essa questão de Deus conservar aqueles que são crentes genuínos. Vamos ler 1 Reis, capítulo 9 a 18. Elias no monte Horebe entrou numa caverna onde passou a noite. Todo mundo achou? Amém. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só a procurar e procuram tirar a minha vida. Pronto, o tema diz o quê? Elias no monte Horebe. Ou seja, sempre quando há perseguição, o povo de Deus procura se esconder em cavernas, ir para lugares de difícil acesso. Aqui, Elias estava onde? Em uma caverna, no monte Horebe. E o Senhor foi até Elias. Todos os profetas de Deus, segundo Elias, o povo de Israel tinha matado. Matado por quê? Porque a dor de Arré da Jezebel tem ensinado a idolatria, né? E isso estava sendo errado. O certo passou a ser errado agora. Eu chamo a Dôdia da Jezebel. Vamos lá. Elias estava com medo no versículo 10. Mas Deus ainda fala para ele no versículo 11. Disse-lhe Deus: sai e põe neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não esteve no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, o compromisso, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar a minha vida. Outro ponto importante: Elias sabia que era o seu Deus. Você sabe quem é o seu Deus? Aleluia. Você só sabe quem é o seu Deus a partir de uma intimidade que você busca com Ele, de conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor. Se você não gosta de ouvir a palavra, se você não gosta de ler a palavra, se você não gosta de nada relacionado à palavra, você não conhece Deus. Porque você só conhece a Deus conhecendo a palavra. É aqui, é na Bíblia que Deus se revela a nós. Elias conhecia Deus. Toda vez que vinha a voz, o Senhor, ele falava que Deus era o Deus do exército. Ele dava vários atributos a Deus. E ele, por conhecer, correu o risco de ser morto também, assim como os outros profetas, que segundo ele, haviam sido mortos pelos israelitas, que agora estão fazendo, invertendo, que era errado, passou a ser certo para eles. Eu parei em qual versículo? Versículo 14, né? Agora vamos para o 15. Disse-lhe o Senhor: vai,
volta o teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Agel, filho de Nissi, ungirás, rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safte, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapa à espada de Ezael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, aleluia, 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Quantos profetas Deus conservou? 7.000. Elias pensava que estava o quê? Sozinho. O nosso Deus, é tão bom amar o nosso Deus, porque Ele sempre nos surpreende. O Senhor de Deus nos surpreende. Quando você pensa que não, o Senhor, olha, te surpreende. Quando você pensa que Ele vai fazer algo, Ele faz muito mais do que você está pensando. Por isso que vale a pena perseverar na fé, não deixar que ensinamentos de outrem venha mudar a nossa conduta com Deus. Elias pensava estar só, mas o Senhor falou, você tem 7.000 do seu lado. Teve 7.000 que eram verdadeiros meus. Eles não se prostraram diante de mim, de Baal. Não dobraram o seu joelho. Não beijaram esse bicho feio. Não beijaram. 7.000. E o que aconteceu? No versículo 19, partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu. Eliseu foi um grande companheiro de Elias, substituto de Elias até, filho de Safte, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Diante dele estava com a 10ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, amados irmãos, o Senhor, Ele nunca nos desampara. A dificuldade existe porque é importante para confirmar a nossa fé. A tribulação existe porque é importante para confirmar a nossa fé. Crente sem sofrimento não é crente. Crente sem dificuldade não é crente. Glorifique a Deus pelas dificuldades que você passa, mas saiba de alguma coisa, que Deus nunca vai te desamparar se você não deixar Ele. Porque muitos é o que deixam Ele, mas Deus nunca deixa os seus. Jesus é o Senhor. Amém. Deus não deixa.